Cheguei! Vamos começar aqui mais uma live. Quarta-feira, dia 14 de janeiro. Hoje a gente vai falar sobre fundo imobiliário. Ok? Todo mundo aqui entrando na live certa, 8 horas da noite. Eu já tô aqui nas últimas. Eu sou aquela pessoa que gosta de dormir cedo. Eu acabo a live cansada, eu vou jantar. Eu tomo meu banho e vou pra caminha. Essa semana tá pegada. Aliás, já fica aqui, eu tô preparando um workshop bem legal. Sábado, quem puder participar, quem quiser participar, só escreve quero. Aí deixa eu testar o delay. Manda uma mensagem. 5 segundos. Eu subestimo o delay de eu falando e vocês escrevendo. Eu acho que eu acabo não dando tempo para as pessoas escreverem. Mas assim, já fica aqui o convite, tá? Pode escrever a qualquer momento, comentários sempre educados, sempre respeitosos, são muito bem-vindos. Essa área de rede social eu não estou acostumada, mas às vezes a gente leva uns hates, leva umas... leva umas caneladas que a gente não espera. Mas assim, tudo, a minha conversa é muito responsável, muito fundamentada, é muito técnica, sempre procurando falar de uma maneira simples, fácil de entender. Uma coisa também que hoje eu vou pedir licença para vocês, que aqui eu tô falando do Rio de Janeiro, eu moro no Rio, e aqui tá um calor absurdo, e ou eu fico sem ar-condicionado e derreto. Gente, eu tô na perimenopausa, tá? Eu tô naquela pré-menopausa que é braba. Ou eu derreto sem ar-condicionado, ou eu ligo o ar-condicionado e meu nariz começa a escorrer. Então, dessa vez eu optei por estar aqui com um guardanapo do meu lado e eventualmente eu posso fazer uso. Porque sem ar-condicionado não tá dando, não. Voltei a ter uns calorões e... Enfim, eu queria fazer essa live corrida sem interrupções, tá? Então, todo mundo na live certa, a gente vai falar de fundo investimento imobiliário, FII, que a gente chama. Tem algumas pessoas aí que eu conheço, tem gente que eu não conheço. Todo mundo seja muito bem-vindo. Um prazer falar para todo mundo. Todo mundo que me conhece sabe, pode mandar dúvida, pode fazer comentário, pode fazer pergunta, sem julgamento. Esse é um tema que é novo para todo mundo. Já tem um quero aí. Se quiser fazer workshop no sábado, coloca um quero que você já recebe a informação para fazer a inscrição. Fácil, são R$97. A gente faz uma construção de pensamento de economia comportamental, psicologia financeira, e aí a gente entra em macroeconomia, a gente fala sobre investimento, o que fazer, o que não fazer. Aliás, o que não fazer já resolve a vida de muita gente que aparece para mim para consultoria individual, tá? Só se a gente tirar o que trava, o que dá comissão, né, para o moço do banco, já é um alívio danado, tá? Então, bom, são 8h03. Hoje a gente já fez, semana passada a gente fez 2 lives, essa semana eu não vou fazer 2, vai ser essa aqui, e aí a gente já vai sábado pro workshop. A gente falou de Venezuela na primeira, a gente falou de Banco Master na segunda. E assim, só para vocês entenderem como é que eu trabalho no mercado financeiro há 30 anos, né? Quem não sabe, é isso. E aí eu escrevo, eu estudo, tá aqui a minha cola. Eu não só faço isso, eu escrevo, né? Eu penso, aí eu escrevo. E aí eu pego, sei lá, 1, 2 pessoas para fazer um advogado de diálogo comigo. Fazer pergunta, me encurralar, ver o que eu não vi, o que eu tô dando mole. Gente do mercado financeiro, tá? Gente boa. E aí eu passo tudo, e aí vem as dúvidas, eu vou lá, finalizo e venho pra cá. Então assim, eu venho pra cá, dá um trabalhinho, não é plá, é uma construção muito bem fundamentada. Às vezes parece que eu tô no uhul, no oba-oba, porque eu tento fazer de uma maneira leve, alegre, eu sou assim.
o meu objetivo é esse. Outro dia eu estava lendo um negócio genial, que assim, é legal, a genialidade está em fazer as coisas simples, né? Você trazer informação de uma maneira simples. E é isso que eu quero fazer, né? O meu grande estalo é como é que eu ajudo as pessoas com tanta experiência que eu tenho. Esse é o meu grande mote, esse é o meu grande propósito hoje em dia. Então, os meus workshops e as minhas consultorias são com esse intuito. Então, eu não represento casa nenhuma. A minha ideia é ajudar o investidor aonde o investidor está. Esse final de semana a gente assistiu o show do Roupa Nova e ele fala, todo artista tem que ir onde o povo está. É isso que eu quero fazer. Onde as pessoas estão, o que elas precisam, gostaria e eu acredito que eu tenho a capacidade, a técnica e o interesse em fazer isso, tá? Então vamos começar a falar de fundo imobiliário. Assim, o tema de hoje, se não me engano, é se fundo imobiliário é um bom investimento para 2026, não é isso? Tá. Então assim, porque eu sou essa pessoa, eu vou responder esta pergunta, né? A gente vai fazer uma linha de raciocínio, não vai ser um sim ou não, mas teremos uma resposta sim ou não lá na frente, tá legal? Sou dessas, eu gosto de objetividade e eu gosto de ter uma resposta, passar uma resposta. Então aqui eu vou muito rápido, dado que já é para falar se é bom ou se é ruim para 2026, deixa eu fazer só dar uma nivelada na informação e explicar o que é fundo imobiliário. Rápido, tá? O fundo imobiliário, ele traz para o mercado financeiro temas de imóveis, né? De imobiliário. Então assim, você tem fundos que chama Fundo de Investimento Imobiliário, que é o FII, então às vezes eu vou estar falando FII, eu estou falando de Fundo de Investimento Imobiliário, que ele vai ter imóveis dentro dele e, em geral, a remuneração desse fundo, aí tem dois tipos de fundo, né? Tem o de tijolo, o de papel e tem o terceiro que é o híbrido, que é uma misturinha de tijolo e de papel. O de tijolo ele tem imóveis físicos, tá? E aí, em geral, na maioria deles, ele recebe aluguel desses imóveis. Tá? Que é o que chama de, a gente gosta de falar de dividendo, renda passiva, a gente vai falar mais sobre isso. Mas nada mais é do que eu ter alguns imóveis e você tem contrato de aluguel e recebe mensalmente o aluguel. E o fundo recebe e o cotista recebe esse aluguel. E tem um fundo de papel que nada mais é composto do que papéis com temas de imóveis. Então, LH, letra hipotecária, CRI, cédula de crédito, cédula de recebimento imobiliário, que é o CRI, que tem um risco da empresa, a LCI, letra de crédito imobiliário. Essas siglas todas a gente passa no workshop, tá? A gente explica no workshop o que é isento, o que não é isento, qual é o risco, onde está o risco, é FGC, não é FGC, tudo isso eu explico no workshop, tá? Tem imposto de renda, não tem imposto de renda. Tudo isso a gente esmiuça no workshop direitinho, tá? Mas aqui, e aí tem os fundos que são híbridos, que tem um pouquinho de papel e tem um pouquinho de tijolo. Ou alguns têm muito papel, outros têm muito tijolo, e aí fica uma coisa híbrida. Então, assim, é uma maneira de você estar no mercado financeiro com, normalmente, as cotas desses fundos, as cotas são negociadas em bolsa de valores, então você negocia como uma ação, então você compra uma cota do fundo A, do fundo B, do fundo C. E aí eu tenho alguns fundos, por exemplo, de tijolo, eu dei uma olhada nos maiores que existem. Tem o XPMOLs, XPML11, aí tenho, geralmente, as duas primeiras letras, geralmente, tá? São o gestor do fundo, aí tem o HGLG, que é um de logística, o MOLS é de shopping. HG, é interessante perceber que HG é de Reding Grifo. A Reding Grifo não existe mais, né? O Credit Suisse comprou, o UBS comprou, e hoje o time da Reding Grifo está no Pátria. Vários times de fundos, vários gestores de fundos imobiliários estão no Pátria hoje, que é uma gestora. Então, assim, isso aí, para quem investe em fundo imobiliário, para quem tem fundo imobiliário, tem que saber. Tá? A gente vai chegar lá também. Tem o BTLG, que é o de logística do BTG. QNRI11, que é o do Quineia. Estou falando aqui alguns que eu julgo relevantes. O VISC 11, que é da 20. E alguns fundos de papel, os mais famosos aqui, eu tenho o MXRF, que é bem famoso, a gestora é a XP, e o da Quineia, que KNCR, que é um
boladão de vários papéis também de imóveis, de títulos imobiliários. Então, assim, é isso. O fundo imobiliário é isso. Negociado em bolsa, você compra na bolsa, vende na bolsa e está ali investindo em imóveis em geral e recebendo aluguéis de imóveis. Ok? Dúvidas, gente, pode ir colocando dúvida que eu vou respondendo, mas é que esse iniciozinho eu queria dar um toque de caixa para a gente chegar na parte mais embasada, mais técnica. Mas não tem problema, pode perguntar. Agora, aqui na largada, uma coisa que eu não vou discutir, se você conhece alguém, investidor, que tem fundo imobiliário numa carteira automatizada, o que isso quer dizer? Você paga uma taxa de administração para alguém ficar comprando e vendendo para você fundo imobiliário? Eu já te digo logo, e tem algumas plataformas que fazem isso e vendem isso muito ativamente, porque eu sei, se você tem isso, para agora. Agora não dá, que são 8h11, mas amanhã na primeira hora você vai destratar esse contrato, porque isso aí é um contrato ruim para você. Gera comissões e corretagem gigante pro cara que te vendeu isso e vai te proporcionar no longo prazo um prejuízo potencial absurdo. É um mau produto, é uma sujeira. É uma das coisas que a gente fala no workshop que você não deveria fazer nunca, tá? Então, assim, carteira automatizada de fundo imobiliário. Nada mais é do que você assina um contrato e o cara compra e vende, compra e vende para você. E aí você não acompanha, você não vê aquilo girando na tua carteira. Então, assim, para já. Não faça isso, tá legal? Agora, o fundo imobiliário, assim, ele parece, né? É um imóvel, você recebe aluguel, então, assim, ele parece, né, ter um fácil entendimento. Tem uma expressão que o povo adora, que chama renda passiva, que é bem o mote do produto e é um marketing que é incrível e que deu match na rede social. Essa renda passiva é um negócio que salta os olhos e cria um hate. Esse é um tema aqui que cria um hate violento. Os meus posts sobre fundo imobiliário são top de hate. Assim, é um povo que... E vamos ver se faz sentido hate, gente. Eu sou uma pessoa que conversa, eu sou uma pessoa que escuta, eu sou uma pessoa que gosta de aprender. Vamos lá, mas tem que ter uma conversa embasada, tem que ter uma conversa fundamentada. Não adianta vir pra cima de mim xingando e falando que eu sou burra, porque não dá. Tá? Não é assim que a banda toca. Eu trabalho no mercado financeiro há 30 anos. Escutar o povo na mídia social é uma outra questão. Então, assim, é uma renda mensal previsível? Isso é indiscutível, né? Quer dizer, tem o risco que a gente vai falar ali, mas a princípio tem uma renda mensal previsível, tem uma renda fixa de aluguel, é um conceito que é fácil de entender, o negócio é alugado, você recebe a renda fixa, beleza. Isenção de imposto de renda no dividendo, isso é fato, né? Isso é legislação, todo mês você recebe aquele dividendo, não tem imposto de renda, isso aí, é um mote de venda violento. Em tese, quando você tem um aluguel, você tem um investimento que é protegido da inflação, porque você tem um contrato que vai atualizar pelo IPCA, o INCC, o IGPM. Minha filha está chegando aqui agora. Você tem liquidez, porque na bolsa você consegue comprar e vender as cotas, diferente de um apartamento, de um galpão ou de uma loja em shopping, né? Meio óbvio. Você numa cota em geral, os fundos ela tá voltando da praia, gente. Rio de Janeiro é isso, né? Mas vamos lá. Você consegue ter acesso ao mercado imobiliário, ainda tem muita gente, né, com esse pensamento ainda de que o mercado imobiliário é bom, é seguro e é rentável. Essa é uma mentalidade dos nossos pais, avós. E antes do Plano Real, realmente, você tinha tanto o mercado acionário quanto mercados de imóveis, eram mercados mais lucrativos. E você consegue ter muitos imóveis, né? Quando você tem um fundo imobiliário, você tem ali o gestor escolhe ali alguns imóveis, você vai ter mais de um imóvel que, em tese, você está diversificando a tua carteira. Agora, o que acontece é o seguinte, a gente tem um abismo, isso que eu tô entrando, sei lá, eu tô há 7 meses com o Instagram aberto com esse propósito de educar e de ajudar as pessoas com investimento.
Então, assim, e aí eu tô aqui na rede social, é um abismo ver o que acontece no mundo real, sério, no mercado financeiro, e o que acontece em rede social. É um abismo muito grande. E, assim, dois produtos que eu vejo que tem uma diferenciação de entendimento violenta é o fundo imobiliário e o consórcio. Tá? O consórcio fica para outra live, que a gente pode falar de consórcio. Mas é muito curioso, e a primeira coisa que eu tenho para dizer é que as pessoas falam, não, porque os ricos, os milionários têm fundo imobiliário, isso é muito vendido. Mentira. Isso não podia ser mais mentira. Inclusive, quando a gente conversa com uma turma de gestão, assim, a minha experiência, eu sempre trabalhei com grandes clientes. Eu falo assim, esse é o tipo de produto que ele é montado e estruturado para varejo. Né? O grande cliente, ele acaba não fazendo isso, né? Acaba não comprando fundo imobiliário. E assim, a maioria dos gestores e alocadores de patrimônio, de grandes patrimônios, ele nem olha o fundo imobiliário para colocar nos seus clientes. Ele acaba olhando as casas que colocam um pouquinho de fundo imobiliário para os seus clientes, são as casas que estruturam os fundos imobiliários, que ganham uma fortuna para fazer os fundos imobiliários e precisam vender para alguém. Precisam ganhar comissão e vender para alguém. Então, muitas vezes, entra na tua carteira, não é porque é bom para você, é porque é fácil de vender, porque tem esse argumento todo e tem uma comissão enorme que a pessoa ganha. Então, é uma falácia, não é verdade dizer que os ricos e os grandes alocadores colocam nos portfólios de seus clientes, tá? Isso eu afirmo para você. E outra coisa também, eu vejo, isso não é verdade no mundo real, e os blogueiros pegaram esse gancho. O que eu mais vejo é blogueiro vendendo fundo imobiliário. E assim, eu não tenho a menor dúvida, porque é um tema que engaja. Uma renda passiva, é um resultado imediato. Você compra isso aqui, nem explica muito, mas você compra isso aqui e todo mês entra um dinheiro na tua conta. É um negócio meio maluco. E a gente vai entender, vai dar uma esmiuçada no que a gente precisa observar, quais são as questões que a gente precisa olhar antes de investir no fundo imobiliário, especificamente no fundo imobiliário. Tá legal? Então, assim, o fundo imobiliário é um dos exemplos clássicos da disparidade de realidade do mercado financeiro real para o que se faz em mídia social. Tá? Agora eu vou aqui construir um pensamento, tá? Eu não vou tirar de vista o fundo imobiliário, mas eu vou construir aqui um pensamento com você, porque a gente está no mundo atual, né, no mundo das mídias, a gente tem uma necessidade muito grande de prazer imediato, de resultado imediato, né? A gente está viciado na dopamina, né? A dopamina é o hormônio que dá aquele prazer, O que dá esse prazer pra gente, né? Alguns exemplos: álcool, droga, o que mais? Comida. Eu sou essa pessoa. Eu desequilibro, eu vou pra comida. Tá? Então, assim, eu preciso estar com muito equilíbrio. Peço ajuda pro meu marido. Muitas vezes eu falo, cara, eu quero uma pizza. E ele fala, não, você está desequilibrada, você está cansada. Vamos fazer outra coisa, vamos ficar na dieta. E assim, essa coisa da ajuda é muito importante. Tanto a compra real quanto doce, eu tenho problema. E o meu paladar ainda é infantil. Eu não sou uma pessoa cara. Se me dá um sorvete daqui bom, você me faz feliz. Entendeu? Então, assim, eu sei meu problema. E aí eu já sei que pedir ajuda. E você quer ver? Vou dar um exemplo aqui e fazer um parêntese. Hoje eu fui almoçar com uma amiga minha que mora na Espanha, que eu sou apaixonada. E ela falou, porra, Lelê, vamos... Desculpa. Aí a minha amiga falou, cara, eu tô afinzaça de ir no Outback. Aí eu falei, cara, Outback, eu tô de dieta. E eu tenho um problema com a batata do Outback. Aquela batata com queijo, com bacon. Eu como ela inteira. E aí eu falei, cara, então olha só, a gente vai no Outback, beleza, mas eu vou te pedir um favor. Não me deixa pedir a batata. Ela, beleza, você vai pedir uma salada com uma carninha. Cara, eu cheguei lá, ela, Lelê, você não vai nem olhar o cardápio, só pedir a salada com a carninha. Olha isso, gente. Isso é amiga, tá? Isso é amiga. Aí eu pedi, lá dei, comi 2 fatias, beleza. Então, assim, é isso. E aí compra virtual é um problema.
E aí até o livro que eu tô falando é esse aqui, tá? Esse livro aqui vale até uma outra live. Eu falei de consórcio, essa aqui é Nação Dopamina também, esse é um livraço. É uma psiquiatra chamada Anna Lembke que escreveu. E aí ela mostra de uma maneira muito fácil como é que a dopamina mexe com a gente, esse prazer imediato e essa busca pelo prazer imediato. Se você não tiver muito controle e muita consciência do que está acontecendo contigo, como isso te pega. Eu vou chegar no fundo imobiliário, tá? E aí, por exemplo, compra virtual, cara, o top da dopamina dá quando você dá um enter, quando você clica ali, eu comprei. Porque quando o negócio chega na tua casa, você já está querendo mais, você quer mais daquela sensação. Então, outras coisas que te dão essa sensação são like em rede social, você fica ali olhando, deram like, botaram um comentário. A aposta, isso no mundo real e no mundo virtual. E no mundo virtual, tem um outro livro que eu não trouxe aqui, que é o Geração Ansiosa, que fala, cara, que esses economistas comportamentais são contratados e, cara, a gente entra numa armadilha, que é o seguinte, você perde, aí ganha um pouquinho, aí você dá uma confiança, aí você vai perder, aí é um protocolo de perder dinheiro, aposta, e você tá ali, vou ganhar. Roubada. E outra coisa que eu vou colocar, compra também, compra já falei, e outra coisa que é importante que dá essa dopamina, que é pouco falado, é investimento. E aí a rede social, falando de investimento, se transforma numa granada sem pino na mão de quem não tem consciência e não sabe o que está fazendo. Geração Ansiosa também é muito bom nesse tema. E olha só, eu não sei aqui, quem tem filho, principalmente pequeno, eu li e falei, cara, é verdade o que aconteceu. Eu tenho filha de 21 e de 19. Para quem tem filho pequeno, tem que ler. Geração Ansiosa é Jonathan Haidt. Muito bom livro. E tem tudo a ver com trabalho com investimento, porque tem tudo a ver com emoção, gente. Investir é emoção. Tá? Tem a parte técnica, tudo que a gente tem que fazer direito. Agora, quando eu pego os clientes fazendo um monte de besteira, e aí você pergunta, o que é isso aqui que você está fazendo? A pessoa não sabe nem explicar. Ah, o cara me vendeu que era muito bom, que ia dar receita rápida, que ia dar rentabilidade, e o negócio não anda. Cara, em algum momento passou por esse processo aí do ganho imediato, comprou aquele negócio e o negócio não deu certo. Então, assim, muitas vezes quando eu vejo consultoria, só de tirar as travas, o negócio já anda, o negócio já funciona. Tá? Então, essa parte de investimento, e o fundo imobiliário entra direto nessa veia, porque tem ali o dividendo, a renda passiva, né? Todo mês. Vamos entender um pouquinho mais o que é isso. Agora, em primeiro lugar, vamos reforçar algumas coisas de mercado financeiro. Antes de entrar em fundo imobiliário, eu vou reforçar alguns conceitos de mercado financeiro. Eu vou ser técnica, eu sou uma pessoa responsável, eu faço um trabalho sério, eu gosto de fazer palhaçada, eu gosto de ser alto astral, gosto de falar com simplicidade, mas o trabalho aqui é sério, é embasado. Então eu vou trazer alguns conceitos de mercado financeiro que todo mundo precisa saber para investir em fundo imobiliário, para fazer qualquer tipo de investimento, tá legal? Primeira coisa é o que é ganhar dinheiro. A pessoa tem um fundo imobiliário, aí entra lá uma renda mensal na conta, e a pessoa fala, ganhei dinheiro, tô ganhando dinheiro. Alto lá. Porque isso não é... pode até ser, mas a gente precisa fazer conta. O que é ganhar dinheiro no Brasil? Ganhar dinheiro no Brasil é quando o teu investimento rende mais do que CDI, do que Selic e do que inflação no longo prazo. Ah, não sei o que é CDI, o que é Selic. Vai fazer workshop no dia de sábado de manhã. Escreve aí, vamos fazer workshop. Agora, dizer que está ganhando dinheiro e não saber se está ganhando do CDI, da Selic e da inflação, você não está me dizendo nada. É uma conversa que não está sendo fundamentada. E aí você me pega. Então a gente precisa entender o que é ganhar dinheiro. Quando a gente está falando do mercado financeiro, tô ganhando dinheiro. Você está ganhando dinheiro acima do CDI, da Selic e da inflação. Se você está ganhando R$3 no investimento de 1 milhão, você não está ganhando dinheiro. Você está deixando dinheiro na mesa. E muitas vezes essa renda mensal nada mais é do que isso. Você pode estar deixando dinheiro na mesa. Então, o primeiro conceito é esse. O que é ganhar dinheiro? Ok? Segundo conceito, risco.
As pessoas ignoram o conceito de risco. As pessoas ignoram que para ter uma rentabilidade um pouquinho acima do CDI, às vezes nem tem a rentabilidade perto do CDI, está causando um potencial risco gigante. Um risco de investimento, risco de perder dinheiro violento. As pessoas ignoram. Isso não é no Brasil, é no mundo inteiro. E existe uma métrica que é o correto, você para entender se, além de ser mais do que CDI, mais que Selic, mais que inflação, você precisa ter uma métrica de retorno vis-à-vis o risco que seja positivo. Existe um índice que chama índice de Sharpe que faz essa métrica. Quanto mais alto, melhor. Então a gente precisa entender o quanto de risco eu estou correndo para ter uma determinada rentabilidade. Isso é inteligente. Aqui é uma conversa, o buraco é mais embaixo, né? Terceira coisa, correlação. Esse é um termo que é muito importante, eu falo muito dele no workshop. Sem comentário. Eu vou falar uma coisa aqui rápida, só um parênteses aqui do comentário que eu achei engraçado. A gente precisa tomar cuidado com produtos de agro. Só vou fazer aqui, lançar uma coisinha para vocês. Vocês acham que o Faria Limer de coletinho na Faria Lima, com sua Porsche, sabe lidar com a galera no agro que usa bota um facão, não sei, a informação que eu tenho, bota um facão na mesa, resolve tudo ali na mesa? Você acha que o cara sabe o que é lei, o que é cartório, o que é um contrato nesses lugares, amigo? Cuidado antes de entrar num fiagro, tá? Volta aqui. Fechei parêntese, li aqui, mas é isso, tá, galera? Nem sei onde eu tava. Correlação. Correlação é mais importante do que diversificação. Diversificação, você pode ter lá 30 produtos na tua carteira, caiu a bolsa, cai tudo, desmorona. Então não faz sentido nenhum. Quando você tem descorrelação no teu patrimônio, você tem produtos que se comportam de maneira diferente e que vão te dar uma rentabilidade acima do CDI, da Selic, da inflação no longo prazo, de formas diferentes. Olha a beleza. Os meus clientes olham para isso. É assim que tem que ser. E a gente olha patrimônio. Eu não vou olhar um produto, outro produto. Tem que ver se está fazendo sentido. Essa é a beleza do trabalho, minha gente. Então falamos de o que é ganhar dinheiro, falamos o que é risco, correlação. Aí agora vamos aqui para um conceito que é muito equivocado na rede social, que é renda passiva. Volta e meia eu vejo, semana passada mesmo tive uma conversa dessa, a pessoa tem 30 anos de idade, aí quer fazer um investimento e quer tirar renda passiva todo mês. Gente, a gente faz uma construção de pensamento de como é investimento, como se dá investimento ao longo da vida no workshop. O investimento, ele serve para a gente estar tranquilo na aposentadoria. Se a gente mandar bem, investir bastante, a gente pode antecipar a nossa aposentadoria, maneiro. Agora, se eu estou investindo com 30 anos, cuidar de estar podendo trabalhar e já estou consumindo esse dinheiro, não adianta. É o conceito de cobertor curto, né? São dois conceitos aí, né? Um cobertor curto, porque eu estou usando no presente o dinheiro, uma rentabilidade que era para o futuro. Então, eu preciso entender se está sobrando rentabilidade para o bolo crescer para lá para frente, que eu vou precisar desse dinheiro lá na frente. Então, assim, o cobertor é curto, porque se eu estou tirando no presente, se eu estou usando o dinheiro no presente, eu estou tirando no futuro. Aí você me diz, Letícia, mas eu reinvisto. Gente, se você pega o dinheiro de um fundo imobiliário e reinveste em fundo imobiliário, a gente precisa pensar se faz sentido mesmo. Por quê? Você está pagando corretagem, você está pagando FII, está pagando taxa na hora que você compra. Será que faz sentido, gente? Tá entendendo? Então, assim, eventualmente faz sentido você nem ter um produto que te dê essa renda passiva. Ou ter outro tipo de produto que saia mais barato, né? Então, assim, essa é a primeira coisa. Então, a gente precisa fazer. Eu tenho uma preocupação muito grande com quem precisa de renda passiva, que a gente consiga, isso eu estou falando assim de pessoas que já têm um patrimônio investido, mas fazer de uma maneira que
consiga tirar uma aposentadoria. Eu faço uma conta geralmente da pessoa vivendo até 100 anos de idade e ela ter um patrimônio até os 100 anos de idade, aquele patrimônio durar com tranquilidade para a pessoa ter uma vida decente. Eventualmente a gente ainda faz um plano para deixar uma sucessão para filhos ou algum familiar. Então assim, isso a matemática ajuda a gente. Então essa coisa de você comprar um produto para ter uma renda mensal, a gente precisa entender que está comendo de rentabilidade lá na frente. E muitas vezes você está, inclusive, tendo perda lá na frente. Você não só não está crescendo o seu patrimônio, como está caindo. E aí, de novo, uma granada sem pino que lá na frente você vai estourar na tua mão. Vai estourar na mão do investidor. Tá? Então, assim, renda passiva a gente tem que ter um entendimento muito grande do que é renda passiva, como usar e quando usar. Tá? Existe uma ordem, assim, para investir você precisa de juro e de tempo e o hábito de poupar. O hábito de poupar depende de cada um. O juro e o tempo a gente precisa deixar correr. E se eu estou fazendo uso de renda passiva, eu estou deixando de ter uma rentabilidade lá para frente. Eu estou falando isso 500 vezes, estou martelando mesmo, porque é um conceito que eu acho que as pessoas não entendem. Ignoram. E como tem esse afã do cara te vender um negócio para funcionar hoje, e as pessoas realmente têm uma dificuldade de se ver no futuro, isso a neurociência comprova, a gente no futuro é um estranho. Então a gente pouco se importa com a gente no futuro, a gente não pensa na gente no futuro. Isso é normal, isso é humano. Então eu estou aqui fazendo um trabalho, remando contra a maré, de alerta do que deve ser feito. Só que o que deve ser feito não é sexy, não é gostoso, não tem ostentação, né? O fazer o que tem que fazer é chato. E tem que ter paciência. Quem quer ter paciência hoje em dia? Quem tem paciência hoje em dia? Difícil, né? Então, sobre renda passiva, é isso aqui. Mesmo assim, e aí, o dividendo mensal é isento. No mercado financeiro a gente fala um termo assim, mesmo que a gente grossape esse dividendo mensal, quer dizer, vamos considerar a rentabilidade do dividendo pagando imposto sendo uma rentabilidade maior. Às vezes não faz sentido. A gente tem que fazer conta e sempre comparar com CDI, Selic, inflação. E tem que ser a rentabilidade da cota mais o dividendo. A gente tem que ser justo. Os dois somados precisam render mais no longo prazo. E precisam render bem mais, porque o risco que oferece é muito maior, a gente vai falar disso. E o quinto conceito, que é muito importante entender, que é concentração. Aí você vai falar pra mim, eu tenho um fundo tal e rende muito acima do CDI. Você tem um fundo. Tá errado você ter um fundo só, né? Você tem um gestor. Você deveria ter um leque de fundos, né? Pra você ter risco de mais tipos de imóveis, mais temas de imóveis. E aí eu te digo também, não sei se você sabe, existe um índice que calcula a média dos fundos imobiliários do mercado brasileiro. Esse índice se chama IFIX e ele passou a ser divulgado em 2013. E aí eu vou dizer para vocês, isso é um fato, não é uma discussão. Eu tô aqui, não sei se eu tô indo rápido demais, é que eu tô falando muito, tem muita coisa para falar, mas gente, me para, tá? E outra coisa, tudo isso aqui é muito conversado. E eu gosto de trocar ideias e tirar dúvidas. E workshop dia de sábado. Tem a consultoria que é individual e o workshop que vai ser sábado. Começa às 9 horas online. Tá? A inscrição é só colocar quero ou entra na minha bio que você consegue fazer a inscrição. Tá legal? Então, assim, você ter um ou dois fundos está errado. Você tem um IFIX, que começou em 2013, e aí eu te informo, isso é um dado, isso é fato, que se a gente comparar o IFIX com o CDI, desde o início dele, em 2013, se a gente comparar 2 anos, 3 anos, 5 anos, o CDI, que eu gosto de falar no workshop, eu falo muito, que é o nosso amigo maratonista incansável, ele ganha do IFIX. Isso com muito menos risco. Né? E agora eu vou ser justa também, vamos ser correto, né? Eu gosto de falar as coisas por completo. Se a gente olhar os últimos 6 meses e 12 meses, os últimos 6 meses principalmente, o IFIX ganha do CDI, mas a gente não está falando de fundo imobiliário para curto prazo. E outra coisa muito interessante é o seguinte, isso eu trago os gráficos no workshop, que geralmente em crises,
Aí eu tô falando de bolsa. Em crise a bolsa vai bem, né? Você comprando a bolsa em crise, a bolsa vai bem. Se tivesse comprado ali no fundo do poço na Covid, o CDI já ganha. E se comprasse o IFIX no fundo do poço do impeachment da Dilma lá em 2016, teve um fundo do poço que caiu tudo, o IFIX, você dá um empate com o IFIX, tá? Então aqui trazendo toda a informação, olhei tudo, olhei todos os gráficos e eu mostro no workshop, eu uso mais retorno. Ele é ótimo e ele considera o pagamento de dividendo, né? Então assim, sendo justa, bola no chão, regulamento embaixo do braço, tá? Fazendo as comparações corretas como elas têm que ser. Eu acredito nisso, tá? Então, IFIX, então assim, a gente precisa ter esse entendimento. Aí deixa eu contar uma história. Outro dia eu estava no almoço, às vezes a gente vai sair, são 4 pessoas do mercado financeiro que eu respeito muito, tem décadas de experiência. E uma delas tem um grande cliente, um senhorzinho aqui do Rio de Janeiro, que ele tinha um monte de imóveis. E aí ela falou, pô, eu botei um cliente meu em fundos imobiliários. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Por que ele, cara? Era esse senhor que tinha um monte de imóveis. E eu o convenci a e começar a vender os imóveis, que ele é um senhor de idade, tem família. E a gente começar a colocar em fundo imobiliário. Ele entendeu que o racional era parecido, apesar da rentabilidade não ser tão boa quanto um CDI, quanto outro investimento. Mas ele entendeu e ele aceitou vender os imóveis e começar a fazer fundo imobiliário. E aí a gente falou, porra, que gênia, que sensibilidade, que maneiro. Ela está educando o cliente, está fazendo um passo a passo devagar para o cliente vir para o mercado. Ele deixou de ter um monte de imóveis, já colocou dinheiro no banco, comprando fundo imobiliário e recebendo dividendo todo mês. Olha a beleza do trabalho dela. Então assim, achei bem bonito o trabalho dela, beleza. Esse caso faz sentido. Porque, para você entender também como é muito individual e como tem que ter muita sensibilidade de quem atende para fazer um negócio que faça sentido para a pessoa, tá? Porque aí já se eu fazer outro investimento, o cara não vai entender nada e não vai ter sossego. E assim, eu tenho um livro do Morgan Housel que fala, o importante do investimento é a pessoa ter uma noite de sono tranquila. É entender que está sendo vista e entender que o presente e o futuro delas está tranquilo. Quando a pessoa tem essa percepção, cara, eu vejo muita gente com taxa preta por causa de dinheiro, né? O maior motivo de ansiedade hoje no mundo é grana, no Brasil inclusive. Então, quando a gente tem um paz, sossego nesse tema, cara, a vida muda. Isso é fato. Então, assim, o workshop traz essa clareza também, tá? Isso aí tem pessoas que fazem workshop comigo já 3, 4, 5 vezes já, e é um processo. É um processo muito legal. Então coloca Quero aí e vamos lá, sabadão. Vamos passar amanhã juntos. Eu adoro. E agora é o seguinte, antes de investir em qualquer fundo imobiliário, ou se você tem um fundo imobiliário, você precisa me responder de bate-pronto algumas perguntas. Eu vou te fazer agora algumas delas. Quem é o gestor do fundo? Qual a história da casa de gestão? O time trabalha junto há quanto tempo? Como é que eles decidem compra e venda de um imóvel? Como é que são feitos os contratos? Você tem lido o relatório mensal do fundo? Normalmente, cada fundo tem um relatório mensal. Você lê, você sabe o que está acontecendo com o fundo que você investe, no que ele está investindo. Quais os riscos? Ele compra os imóveis com o dinheiro dele ou ele pega dinheiro emprestado e alavanca, que aumenta o risco violentamente do fundo imobiliário. Geralmente os fundos imobiliários que têm uma rentabilidade maior, eles são mais alavancados. Ainda tem bastante fundo alavancado no mercado, tá? O fundo que você investe é como? Você sabe me dizer? Precisa saber, tá? Como é que é o contrato de aluguel? É aluguel ou pode comprar e vender imóveis também? Como é que é preço? Você acompanha o preço da compra, o preço da venda? Porque quando você tem um imóvel, você sabe quanto está pagando. Quando você vende um imóvel, você sabe por quanto está vendendo. Mas dentro de um fundo, você não sabe muito bem. Como é que você acompanha isso? Como é que você sabe se tem alguém ganhando dinheiro aí por fora? E você está pagando pato? Me conta. Quanto custa o fundo para você, você sabe? Onde são os imóveis? No Brasil? No exterior? Eu já vi fundo imobiliário no exterior. É no Nordeste? É no interior? É São Paulo? É no Sul? Que tipo de imóvel é? Escritório? É residencial? É galpão logístico? É shopping? É hotel?
é o quê? Como é que é a liquidez do fundo? Se der uma zica no mercado, eu consigo sair? Tem liquidez? Então, assim, se você tem fundo imobiliário, esse é o mínimo que você deveria saber. E eu tenho um mantra que eu falo, quem me segue, sabe? Se você não entende, não faça. A melhor maneira de você se proteger do mercado financeiro é, se você não entende o que está fazendo, não faça. Tá? Tô chegando na resposta, vou contar só mais uma historinha. Tem um fundo, que tem uma época que a galera tinha. O fundo se chamava BBPO. E as iniciais, BB, era do Banco do Brasil. O que tinha nele? Isso é 2013, tá? Esse fundo era um fundo bombadão. Gente, a gente hoje sabe que as agências de banco estão fechando, mas em 2013, Banco do Brasil, por molezinha. O fundo tinha os imóveis das agências do Banco do Brasil e o Banco do Brasil pagava aluguel pro fundo. Molezinha, né? Só que, em 2018, o Banco do Brasil entrou na justiça contra o fundo porque os aluguéis estavam caros, estavam overfaturados. Em 2019, o Banco do Brasil ganha essa parada. Os aluguéis caem. Adivinha o que aconteceu com a cota? Em 2020, entra a Covid, o que acontece? O Banco do Brasil simplesmente larga as agências. Não só para de pagar, como larga as agências. Larga as lojas vazias. O fundo degringola. É um pouco assim, um campo minado mesmo, sabe? Porque você tem lá o fundo, de repente você não tem nada. Você tem um dinheirinho, tem uma renda, de repente você não tem nada, você tem rosca. Esse foi um fundo bem badalado, volta e meia acontece algumas coisas dessa, e a gente precisa estar atento. É muito risco. Então aqui vamos responder a pergunta. Gente, alguma dúvida? Vou aqui para a reta final dessa live. Alguma dúvida, algum comentário? Faltou alguma coisa? Quer dizer, faltou a resposta, né? Que eu vou falar agora. Vamos lá, para 2026, o fundo imobiliário é uma boa alternativa? Então vamos lá. Essa questão de proteger da inflação, eu acredito que para um ano de queda de juros, que a gente vai ver isso, a gente vai falar isso muito no workshop, de queda de juros e de eleição, vamos falar disso também no workshop. Então, proteção de inflação com esses dois cenários, eu acho interessante. Agora, a renda mensal passiva e a isenção do dividendo, essas duas coisas não justificam uma posição em fundo imobiliário. E o risco para o retorno de um fundo imobiliário não faz sentido. É assimétrico. Por quê? O fundo imobiliário, ele sobe de escada. Então, quando a cota dele sobe, a rentabilidade sobe, e estou incluindo o dividendo, tá? Ele é uma renda fixa. Ele vai bem devagarzinho. Agora, quando dá uma crise, quando degringola, quando o contrato ele é cancelado, ele cai de elevador. Péu! Então, ele é assimétrico. Na queda, ele cai com vontade, ele tem uma correlação com bolsa, que se comporta como bolsa, e na alta, ele é uma renda fixa lenta. Então, assim, para o cliente, fica assimétrico. Você entendeu essa assimetria? Então, o fundo imobiliário eu não vejo como a melhor opção para você se proteger da inflação. Ah, tá bom, tá muito fácil falar o que é ruim, mas o que é bom? Vamos lá, vou responder. Sou dessas, tá? Óbvio que eu prefiro analisar o indivíduo, as particularidades do indivíduo, não só do indivíduo como da família, as preocupações. Isto posto, eu vou responder sim. É possível montar uma carteira de renda passiva ou de investimento a longo prazo usando, hoje eu acredito que faz muito sentido ter título público federal que dê proteção, de IPCA, que dá proteção de inflação. E aí tem N prazos, o mais curto hoje é o 2029. Gosto, tá com uma taxa alta, tá com uma taxa gorda, tá? Faz sentido. Se a gente observar um IPCA mais 7, um IPCA mais 7,5, visa contra um CDI no longo prazo, dá banho, aí sim, dá banho, e ainda tem a cereja do bolo, que é a garantia de que o governo vai te pagar aquilo no vencimento. Vai oscilar no meio do caminho, vai tremer, vai ter risco, mas tem uma garantia. Lá no vencimento, o governo vai honrar aquela taxa com você. Isso é de uma beleza, isso é um seguro, isso é um investimento que tem um seguro. O fundo imobiliário não te oferece isso. E
para fazer um blend com esse título, eu gosto, e até porque a taxa de juros está altíssima, a gente está com 15% hoje de taxa de juros ao ano, fazer um blend, aí o blend a gente precisa ter um refino maior com um Tesouro Selic, ou com um CDB com liquidez diária de grande banco, ou com um fundo DI que seja interessante, com uma taxa de administração baixa, que só tenha tesouro e grande banco. Então, e aí a gente faz a conta de forma que é possível, a pessoa que precisa, né, pode resgatar e o recurso segue sendo remunerado pensando no futuro. Ou a gente não tira no presente e aí deixa o juro composto fazer a mágica dele. Tá? Porque é uma mágica que a gente só vê lá na frente. No dia a dia, no mês a mês, a gente não vê. Mas quando passam décadas, a gente vê a mágica que faz pela gente e a matemática ajuda. Por isso que na consultoria eu faço muito isso. Assim, eu faço a conta de quanto a pessoa vai ter lá na frente e eu boto meta. Eu boto meta anual. Aliás, eu estou pensando já em começar a botar meta semestral para as pessoas. Para as pessoas começarem se você bater essa meta semestral, você vai ter esse montão de dinheiro lá na frente. Isso é lindo, tá? Isso matemática ajuda. E aí você tem um norte. Isso é muito legal. Tem cliente meu que faz isso, cara. E isso, não sei se pode falar, se é palavrão também, isso dá um tesão pro cliente, cara, de começar a investir, de parar. Assim, cara, eu tô vendo que meu dinheiro tá crescendo. Eu tô vendo que eu vou chegar na minha meta. E aí é fácil dizer não porque não interessa. É fácil você declinar e parar de gastar com o que não é importante. Porque é lógico que você tem que viver o presente da maneira correta, mas tem que aprender a dizer não e tem que saber no que vai gastar. Porque não dá pra ter tudo. Tá? Se eu tô comprando tudo hoje, eu tô renunciando do meu futuro. Então cada não que eu digo hoje é uma renúncia. E cada opção que eu faço hoje, eu tô renunciando a N coisas. A gente fala disso no workshop também. Então, respondida a pergunta, acho que tem outras maneiras que não o fundo imobiliário para você ter uma rentabilidade legal, para você fazer uma renda passiva, para você ter menos risco, para você ter uma rentabilidade acima de CDI, da Selic, de inflação no longo prazo, dá para fazer, a matemática ajuda e com pouco risco, porque é o seguinte, você vai andando ali no fundo imobiliário, daqui a pouco você dá uma tropeçada, volta 10 casas. Sabe aqueles jogos de tabuleiro? Que você anda 2 e volta 18 casas? O fundo imobiliário tem muito esse perfil, tá? Então assim, e a crise aparece. Quando vem a crise, volta 18 casas. Então tô eu aqui, vou encerrar mais uma live. Tô aqui na minha hora. Pela última vez fica o convite pra gente sábado se encontrar ao vivo. Lá é aberto, a gente conversa bastante, as dúvidas são tiradas na hora, lógico que com objetividade, mas, cara, vem de peito aberto, vem conversar, vamos aprender junto, eu sempre aprendo também, e entender como é que é a vida de cada um, fica o convite. Gente, boa noite, obrigada mais uma vez pela companhia e até a próxima, tá? Beijo, beijo.